tenso entre os participantes desse grande Big Brother que é o nosso mundo, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bafafá que tá rolando aí com as novas taxas da B3, que tem gente a favor, que tem gente que é contra, enfim, você vai me dar opinião sobre todos esses temas que eu vou tratar hoje. Vamos falar também um pouquinho sobre política internacional e sobre o ataque, né, sobre o bombardeio através de um drone ordenado pelo Donald Trump, que acabou matando o Qassem Soleimani, que era uma das pessoas mais importantes lá do Irã, o segundo mais importante lá do Irã, e que acabou levando junto também o chefe das milícias do Iraque. Claro que ao total morreram 7 pessoas, porém tinham esses dois figurões aí que acabaram deixando o clima muito tenso entre Estados Unidos e Irã. Claro que esse clima tenso não é de hoje, já tem muito tempo que isso acontece, porém hoje eu quero explicar como todos esses fatos relevantes podem afetar os seus investimentos e eu realmente quero mostrar para vocês na prática como você pode acompanhar a reação do mercado quanto a essas notícias e como isso pode afetar os seus investimentos, como eu falei. A questão é o seguinte, eu vou pedir para você então que quer acompanhar e tentar entender um pouquinho melhor tudo esse rebosteio que está acontecendo, para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ir comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar tintim por tintim. Antes, é claro, eu quero começar, gente, falando sobre justamente esse ataque que o Donald Trump ordenou e que acabou matando, então, como eu falei para vocês, 2 pessoas muito importantes. Isso aconteceu logo no segundo dia do ano. Então, gente, parece que a gente já começou o ano com o pé esquerdo, porque quando a gente finalmente achou que as coisas estavam se resolvendo, porque finalmente os Estados Unidos iria assinar um acordo com a China, um acordo comercial no dia 15 de janeiro, aí no fim das contas agora a gente tem mais essa dor de cabeça pela frente. Vocês lembram da Maria do Bairro, Mari Mari, Maria Mercedes? Pois bem, parece que o Donald Trump gosta dessa novela mexicana, apesar dele não estar muito aí com os mexicanos, mas parece basicamente isso. Ele conseguiu resolver um pepino, mas logo ele quer arrumar outro para se incomodar, porque pelo visto ele gosta de estar no meio da treta. E aí, gente, dito tudo isso, só para vocês entenderem o porquê que talvez a gente tem ouro subindo, petróleo explodindo, bolsa caindo e tudo mais, a gente precisa entender que todo esse conflito entre Estados Unidos e Irã não é de hoje. Na verdade, a gente poderia até ir antes mesmo de 1970, talvez lá em 1953, quando a treta ainda era com o Reino Unido e não Estados Unidos, mas vamos avançar um pouquinho e falar de 1970, que foi quando os Estados Unidos fez um acordo com o Irã para tentar frear um pouquinho aquele programa nuclear, aonde poderia, claro, favorecer o Irã para fabricar algumas armas muito potentes e tudo mais, e é óbvio que os Estados Unidos se sentiu ameaçado e tentou fazer um acordo quanto a isso. Na época, tudo certo com aquele governo, tudo sendo cumprido, tudo ok. O que aconteceu? Em 1979, assumiu um novo governo no Irã, e esse governo, ele era mais xiita, vamos dizer assim, que era o governo dos ayatollahs. E aí, no fim das contas, de lá para cá, a comunicação entre Estados Unidos e Irã acabou que ficou quase que inexistente, né? Porque no fim das contas ficou muito difícil essa comunicação. E aí, ao longo do tempo, vai governo, vem governo dos Estados Unidos também. Quando foi lá por meados de 2003, foi constatado que todas as regrinhas desse acordo e tudo mais, algumas estavam sendo violadas, porque o governo do Irã estava aí fomentando talvez o enriquecimento de urânio. E aí é claro que tiveram algumas sanções por conta daquele acordo, né, daquele tratado que eles tinham feito lá em 1970, mas não se engane, porque a história não acabou por aí. Quando foi lá em 2005, acabou assumindo um novo governo no Irã, assim como também nos Estados Unidos, na época, a gente tinha o Bush, né? E ambos os governos, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, eles tinham políticas mais nacionalistas, ou seja, de olhar mais para a economia interna, mais para o próprio umbigo e tudo mais. E aí, no fim das contas, é que as atividades do programa nuclear, enriquecimento de urânio e tudo mais lá no Irã voltou a funcionar. Aí, em 2006, teve também mais algumas sanções quanto a isso. E aí, beleza. Passado alguns anos, em 2013, assumiu um novo governo, que foi o Hassan
Rouhani, enfim, acho que se pronuncia assim, mas se não for assim, assumiu um novo governo e a ideia dele era talvez melhorar um pouquinho a diplomacia com outros países para tentar estimular um pouquinho mais a economia do Irã. E aí o que aconteceu foi que, na época, quem era o presidente era o Barack Obama, e aí no fim das contas, em 2015, ele acabou fechando um novo acordo, não só ele também, tiveram alguns países europeus e tudo mais que estavam aí no meio desse novo acordo, mas eles fecharam um novo acordo para tentar estabelecer algumas regras para esse programa nuclear do Irã. Então, eles teriam talvez um acompanhamento mais de perto para entender o que eles estavam fazendo, tinham algumas regrinhas que eles teriam que cumprir, e desde quando foi fechado esse acordo, o próprio Donald Trump, que nem era presidente ainda na época, ele já se mostrou contra, ele já ia lá dar aquelas tuitadas dele lá, dizendo que, putz, isso não vai funcionar e não sei o que e tal, porque vai só até 2030, tem algumas regras aí muito frouxas quanto a construção de alguns mísseis e tudo mais, e também ele acusava que boa parte do dinheiro que entrava para o Irã, ele acabava financiando algumas atividades terroristas. Então, no fim das contas, Donald Trump já se mostrava contra esse acordo que eles fizeram lá na época. E aí, o que aconteceu? Em 2017, quando o Donald Trump ele ganhou aí o seu novo cargo de presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi simplesmente revogar esse acordo. E aí, o clima tenso entre os participantes começou novamente, e aí mais recente, final de 2019, teve aí a invasão parcial da Embaixada dos Estados Unidos lá, e aí começou essa coisa tensa, daí o Donald Trump disse que ele realmente ordenou esse ataque para tentar prevenir alguns planos que eles estavam fazendo de contra-atacar os Estados Unidos e tudo mais, enfim. Essa novela ainda vai ter muito pano pra manga, ainda vai dar muito pano pra manga. Quando você achava que você tinha se livrado de toda aquela treta de China e Estados Unidos, agora a gente tem mais uma para acompanhar de perto, e isso acaba afetando diretamente os nossos investimentos. Tanto que, gente, agora eu quero inclusive compartilhar com vocês a minha tela para mostrar exatamente como você pode acompanhar os seus investimentos e também qual é a reação do mercado quando acontece esse tipo de notícia. Aqui, gente, muitos de vocês, eu sei que vocês já conhecem o Trademap. Aqui eu já tô na aba onde eu faço o acompanhamento das ações que eu tenho em carteira, tanto que eu fiz aqui justamente uma carteira mesmo, com o nome carteira, onde eu consigo acompanhar os ativos que eu tenho. Porém, o que eu fiz? Coloquei aqui junto da minha carteira, por mais que eu não tenha ela, coloquei aqui algumas coisas aonde a gente pode acompanhar o que toda essa política internacional, o que tudo isso pode refletir no nosso mercado. Por exemplo, hoje a gente pode ver o nosso índice Bovespa caindo 0,50%. Aí você deve estar perguntando, Bea, o que é esse WTI FTSE? Gente, isso aqui nada mais é do que o nosso petróleo. Se der 2 cliques aqui, a gente já vai conseguir abrir um gráfico e entender qual foi o comportamento do petróleo nos últimos anos. E aí, claro, que depois de toda essa notícia aí, de todo esse clima tenso que se instaurou do final do ano de 2019 e agora início de 2020, acaba que o barril do petróleo acabou subindo bastante, e isso pode inclusive afetar não somente os seus investimentos, mas o seu próprio bolso, se você tem carro, se você tem que abastecer o carro, e que pode ser que talvez num curto prazo a gasolina fique um pouquinho mais cara. E aí, vamos lá, a gente tem outros ativos que acabam sendo afetados quando acontece esse tipo de evento, vamos dizer assim. Ouro, eu já trouxe o assunto ouro aqui no canal, já expliquei a importância de como a gente pode se proteger através dele, falei de alguns fundos. Se você não viu esse vídeo, procura aqui no canal que tem. Porém, o que eu sempre digo para vocês, quando os investidores se sentem talvez ameaçados por alguns eventos, seja lá fora, seja aqui dentro do Brasil, eles acabam migrando para investimentos que eles consideram mais seguros. E o ouro pode sim ser considerado um dos ativos mais seguros do mundo. Tanto que, mediante todo esse clima tenso, a gente pode ver uma nova alta no ouro de 2,45 somente nesta sexta-feira. Mas se vocês olharem aí, nos últimos meses acabou subindo bastante, porque muitos investidores, apesar de estarem otimistas com a Bolsa de Valores, quando você olha para o cenário lá fora, ainda geram várias incertezas, então eles acabam fazendo sim alguma proteção neste ativo. E aí é claro que a gente também tem que dar uma olhadinha no próprio dólar.
quando a gente fala de dólar, a gente vai olhar para o Dolfut, que é aqui o nosso dólar comercial. E aí, se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele também tem subido aí nos últimos anos. Aqui eu tô olhando o gráfico de um mês, tá, gente? Mas vocês podem mudar aqui, por exemplo, para ver de uma semana. E aí vocês conseguem, talvez, ver aqui uma outra tendência para o dólar. Nos últimos, vamos dizer, meses ou dias, semanas, até então ele estava caindo, recuando bem, devagarinho e tudo mais. Porém, aí nos últimos dias, ó, aqui 30/12 para cá, a gente já teve aí uma leve alta por conta dessas incertezas, talvez políticas e tudo mais. E claro que, considerando que os investidores também podem se proteger não somente em ouro, mas também em dólar, seja através de fundos, seja através da moeda, seja através de realmente negociar esses ativos aqui na Bolsa de Valores. E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o nosso Ibov, tá? O Ibov, a gente pode ver sim uma tendência clara de alta, não somente neste último ano, mas talvez desde 2016. Eu vou colocar para vocês aqui um mês do nosso gráfico. Vocês vão ver que, ó, desde 2016 vem subindo, 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 subindo. E aí é claro que hoje em específico tá caindo um pouquinho por conta desses eventos, mas eu acredito que num curto prazo a gente deve voltar a esse curso. Só que, gente, aí voltando para as previsões para 2020, talvez eu tinha ficado um pouquinho otimista demais, pensando que a gente poderia chegar entre 145, 150 mil pontos na nossa Bolsa de Valores aí. E aí, no fim das contas, quando eu pensei nisso, eu pensei, mas isso se a gente começar 2020 e talvez transcorrer 2020 sem nada de muito ruim acontecer. Só que a gente já começou aí no segundo dia do ano com esse tipo de notícia, então talvez a gente tem que ter um certo cuidado com tamanho otimismo. Mas me deixem todos os palpites de vocês aqui nos comentários sobre o que vocês estão achando dessa treta do Donald Trump. E também, gente, eu vou deixar os links aqui na descrição para você que ainda não utiliza o Trademap, o que eu acho muito difícil, porque a gente tem muita gente que já usa o Trademap, para você baixar e usufruir dessa plataforma maravilhosa para acompanhar todos os ativos. E agora, gente, nós vamos para a nossa segunda treta do dia ou do ano. E eu queria dizer que a gente só tá hoje, dia 13, que eu tô gravando esse vídeo, a gente só tá no terceiro dia do ano e já tem coisa pra caramba pra falar pra vocês. Tanto que esse, eu nem vou dizer que é o primeiro vídeo do canal, é o primeiro filme do canal do ano de 2020. E aí, gente, vamos falar sobre a treta da B3. A B3, ela anunciou nesse início de ano novas taxas sobre os investimentos, seja de day trade, swing trade, position trade, enfim. E aparentemente ela reduziu as taxas de custódia, de manutenção e de negociação, o que pareceu muito positivo, porque pode sim incentivar o investidor a olhar para a bolsa, vir para cá e tudo mais, com custos mais baixos. Só que teve um negocinho no meio de tudo isso que não agradou alguns investidores, que foi uma taxa de 0,12% em cima dos dividendos. Ou seja, se você, assim como eu, investe na Bolsa de Valores pensando nos dividendos, tem agora essa incidência de 0,12% em cima dos dividendos que você receber. Muita gente não gostou, muita gente disse que a B3 tem que fazer isso mesmo porque ela tem que aumentar o lucro dela, e muita gente diz assim, gente, esse aqui é amigo desse, eu não tô nem aí porque 0,12 é pouquíssima coisa, não vai me afetar drasticamente. Enfim, você vai me dar sua opinião também sobre esse tema aqui nos comentários. Mas, trazendo isso para um exemplo real para vocês, vamos supor o seguinte, que você tem uma carteira de 100 mil reais e que o seu dividend yield é de 5% ao ano, ou seja, você recebe dividendos na faixa de 5% com base nesse seu patrimônio de 100 mil reais investidos na bolsa. Como que você seria afetado por essa taxa? Pois bem, 0,12% seria basicamente 50 centavos por mês que você estaria deixando para a B3. Ao final de um ano, isso seria em torno de R$6, por exemplo. Então muita gente realmente achou que
que isso era muito pouco e que talvez não ia afetar realmente tantos os investidores, porque mais de 65% dos investidores realmente eles têm carteiras menores, aí até 20 mil reais, enfim, todos esses dados a própria B3 divulgou lá no Instagram dela, inclusive explicando essas taxas. E aí, é claro que muita gente também não gostou, pensando, poxa, mas 0,12 para quem tem um patrimônio muito grande. Pois bem, a B3 ela limitou a cobrança dessa taxa a 5 mil reais. Então, mesmo que você receba aí, sei lá, 1 zilhão de reais de dividendos, ainda assim a taxa máxima que você vai acabar deixando para a B3 é de 5 mil reais. E aí é claro que muita gente está fazendo muito barulho, tem muita gente que, enfim, tanto flex, tanto fez, e aí eu quero saber de você qual é a sua opinião a respeito desse tema. Eu sei que muita gente já estava pensando assim, poxa, Bea, a gente já não ia ter a tributação dos dividendos, que esse talvez era um assunto que o Paulo Guedes estava querendo retomar e tudo mais. Pois é, pode ser que a gente ainda tenha isso, então eu acho que, juntado toda essa situação, os investidores acabaram que não gostaram muito, mas como eu falei para vocês, alguns ficaram neutros e tá tudo bem também. Enfim, gente, este foi o primeiro filme de 2020, porque eu queria realmente atualizar vocês a respeito de todos esses temas. Eu ia, a princípio, trazer para vocês o ganhador do Desafio Papo de Bolsa de 2019, porém eu vou deixar isso para terça-feira, para mostrar quem ganhou, por que ele ganhou, quanto foi a rentabilidade média dele no ano da carteira dele, e enfim, vou deixar isso para terça, porque eu achei que esse início do ano começou um tanto quanto turbulento e não tinha como a gente simplesmente passar batido sobre esses assuntos. Dito tudo isso, agora que você já deu a sua opinião, já comentou aqui no vídeo, falando o que você acha dessa treta do Donald Trump, o que você acha dessas novas taxas da B3, se isso vai incentivar ou não o investidor. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora curtir o restinho de domingo e se preparar aí para fazer excelentes investimentos nessa próxima semana, beleza, gente? Um beijo no coração, um feliz ano de 2020. Eu espero realmente poder contribuir cada vez mais com vocês. Até mais!